Filmando. Deixa eu fechar aqui, senão eu fico incomodada. Olá! Meu amor. Gente, esta é Carol Garcia, nossa verdadeira guardiã do ventre, biomédica, especialista em reprodução humana, hoje em terapeuta integrativa, assim, olha, e eu fiz questão de trazer a Carol como a primeira entrevistada, de fato, deste canal, porque o trabalho dela é muito lindo, é muito importante, me ajudou pessoalmente muito na minha jornada, e eu queria trazer um pouquinho para vocês do que é esse trabalho, de quem é essa mulher incrível, principalmente porque eu, pessoalmente, sou uma mulher que eu sofro com questões no útero desde que eu era uma criancinha. E, assim, desde dores muito profundas, recorrentes, inchaços, feridas que apareciam, que a medicina convencional nunca soube explicar, e eu só fui ter entendimento depois de adulta. Hoje, eu tenho me deparado com muitas pessoas com útero que passam pelas mesmas questões que eu passei, que vem passado. Então, hoje a gente sabe que um mioma ali no útero não é só um mioma ali no útero. Um inchaço que dá ali nessa região não é só um inchaço que dá ali naquela região. Tem muita coisa profunda por trás disso. Coisas que, se a gente realmente não ir e não desbravar com carinho, com amor, vai dar BO e a gente nunca vai conseguir chegar de fato na raiz para cuidar disso com amor, né? Então, Carolzinha faz esse trabalho lindo, ajudando no resgate de tudo isso. Eu vou deixar ela falar, juro. Foi só para dar essa intro de quem é esta deusa sagrada. E vamos lá! Você tá bem, Carol? Eu tô bem. Primeiro, eu queria te honrar muito, agradecer imensamente por ser a primeira pessoa aqui na sua entrevista, né, no seu canal. E tô muito feliz mesmo com esse convite de poder também trazer um pouco mais sobre esse campo, né, das memórias uterinas, um pouco mais sobre o útero, além do que a gente conhece tradicionalmente falando, né? Sim, total, tá. E para a gente começar, eu queria que você falasse justamente um pouquinho dessa sua jornada, porque como eu falei no início, a Carol ela é biomédica, ela era especialista em reprodução humana, de repente falou, eu vou trabalhar com espiritualidade, tá bom, pessoal? Pegou tudo isso aí para você aí, ó, que tá aí transitando sua carreira, eu sei que muita gente está passando por isso agora, e acha que está sendo louco, como é que eu vou deixar uma carreira tão bem consolidada? Aí, Carol, fala para você, entendeu? Vamos lá, conta pra gente como é que foi um pouco disso aí. Primeira coisa, acho que é importante dizer, bom, você sabe, ó, não é fácil fazer o movimento da transição, né? Exige muita coragem, exige muitas coisas, muitos processos, né? E ir com medo mesmo. Então, essa é a primeira coisa para dizer sobre transição de carreira, né? Porque sair da zona de conforto, como o próprio nome diz, não é nada confortável. Então, exige ali de nós, né? Bom, mas eu comecei a minha vida profissional como biomédica, né? Sempre tive essa afinidade, falando de ciência mesmo, né? Desse campo mais da medicina. Eu sempre tive mais afinidade por essa parte do sistema reprodutor, né? Dessa parte de embriologia e genética. Então, quando eu decidi fazer biomedicina, eu já estava decidida que eu queria ir para um desses campos, né? E quando eu entrei na faculdade, comecei, acho que a primeira matéria que eu tive foi genética e embriologia, né, de fato, e aí falei, bom, é isso que eu quero fazer. Bati o martelo ali e comecei a definir todos os passos da minha vida nisso. Então, todos os cursos, tudo que eu fazia era reprodução humana, reprodução humana, reprodução humana, né? Mas essa área dentro da biomedicina é uma área muito fechada, super concorrida, é uma área que tem rendimentos financeiros bons, né? Um retorno financeiro bom. Mas é um campo muito fechado, todo mundo se conhece, não tem tantas vagas assim disponíveis no mercado, né? Então, para a contratação de um profissional, eles sempre exigiam um nível de conhecimento um pouco mais alto do que as pessoas disponíveis poderiam oferecer, né? Então, foi bem difícil essa entrada, né, no mercado.
E aí eu finalmente entrei, mas foi assim, foi uma coisa que eu batalhei muito para entrar, sabe? Eu tava, não, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Eu até transitei um tempinho pela parte não da biomedicina estética, né? Mas eu fiz um curso de esteticista, porque eu não estava conseguindo arranjar emprego na época. E aí eu falei, bom, eu não posso ficar parada, porque se eu ficar parada eu vou ficar louca, né? Aquela cobrança toda, então fui um pouquinho para a área de estética, depois fui para, mas sempre focando na reprodução humana, né? Queria aquilo de fato. Então, quando a primeira porta se abriu, eu já fui e falei, bom, agora é a realização do meu sonho, né? Vou fazer e tal. E aí, assim, de fato, eu passei, foram 6 anos na área da reprodução humana, né? E é uma área maravilhosa, né? Você tá ali trabalhando com sonhos, né? Você tá lidando com coisas bem profundas, né? É, tem os tratamentos são caros, né? E você tá lidando com literalmente uma vida, com o sonho, o maior desejo de uma pessoa, né? Então é uma baita responsabilidade você tá ali. Lidar com células é uma coisa super delicada, exige 1000% da sua atenção, né? Porque qualquer período de desatenção pode ocorrer um erro, e esse erro pode acabar com tudo, ou você, enfim, não vai conseguir rastrear nunca mais o que você fez, né? Porque, enfim, são células, não estão ali nomeadas. Então, assim, exige muita atenção, exige muito foco e tal. Eu passei por momentos bem complicados dentro da área, mas na questão... o meu processo de despertamento começou ali, né? Essa é a real. Como? Como foi isso? Exatamente. Eu estava hiper mergulhada, né, nessa coisa do trabalhar e sucesso e dinheiro e carreira, e é isso que importa na vida. Daqui para frente é só, sabe? Eu realmente estava numa perspectiva muito boa, assim, no sentido de carreira, né? Numa ascendente mesmo. Só que num determinado momento me veio esse grande choque de, tá, calma. O que eu quero da minha vida, sabe? Isso tudo começou bem na pandemia, né? Existiam alguns conflitos ali internos onde eu tava, né? Então, algumas questões pessoais também que já começam a te levar para um lugar de questionamento, né? Nem que seja questionamento de acho que eu preciso sair desse lugar onde eu estou, né? Só que o movimento começou nisso, né? Eu vou sair daqui onde eu tô, vou sair de onde eu tô. Acho que a solução é eu ir para outro lugar, né? E nesse ir para outro lugar, já te leva naturalmente para várias reflexões, né? E aí eu falei, tá, mas se eu for para outro lugar, será que vai mudar? Qual é a mudança que eu tô buscando, né? De fato, tipo, por que eu não tô satisfeita? O que tá acontecendo, né? Então, meu cérebro literalmente bugou. Nesse bug cerebral, eu tive um burnout na mesma época, então foi bem uma coisa, um momento bem tenso ali. Então, eu tive o burnout junto com todas essas reflexões que estavam surgindo, né? O que eu comecei a pensar, né? A entender. Opa, saiu aqui. O que eu comecei a pensar? Bom, eu continuando a minha carreira, eu logo vou ser promovida, né? Eu iria para sênior, né? Então, assim, realmente eu estava bem. Só que era uma rotina muito intensa, muito puxada, onde eu chegava esgotada na minha casa, sem força, sem energia para fazer nada, né? Porque eu literalmente gastava todo o meu foco, toda a minha energia ali, né? Aquele hiperfoco de você estar fazendo uma coisa. Então, quando eu saía daquele ambiente, eu tava sugada.
literalmente, né? Então eu não tinha muita força para fazer coisas além do meu trabalho. Coisas básicas, como, tipo, andar com o meu cachorro na rua, sabe? E aí eu falei, tá, se eu for promovida, né, eu vou ser sênior, será que eu vou ter algum tipo de rotina diferente, né? Será que vai aliviar? E aí eu comecei a pegar todos esses pontos, né? Percebi que a minha rotina, ela nunca ia mudar, né? Eu continuaria dando plantões, trabalhando com a mesma intensidade, não com a mesma responsabilidade, mas cada vez com mais responsabilidades, né? Sim, sim. Tinha uma coisa também muito grande, existe isso, né? Que o embriologista, que é quem faz a parte do laboratório mesmo, da fertilização, ele não tem muito essa visibilidade, né, dentro do tratamento. Tem alguns lugares que até dão um pouco mais de visibilidade, mas assim, tinha essa coisa de o mérito é sempre do médico que faz o tratamento, né? A gente nunca é muito visto. Eu estava num lugar onde eles tinham um reconhecimento, né, para nós como profissional, mas mesmo assim era muita coisa de. Eu não sentia uma coisa, um retorno verdadeiro daquele reconhecimento, sabe? No final era sempre a obrigação, o mérito é sempre de outra pessoa, conflitos internos de. Eu sempre acreditei no conceito de trabalhar em equipe, né? De que cada pessoa tem o seu lugar, isso eu acredito na vida, né? A gente tá aqui, eu posso fazer a mesma coisa que você, mas assim, sempre vai ter a minha mão ali, sempre vai ser diferente, né? Por que eu não compartilhar com você alguma coisa que eu sei que pode ser melhor, alguma coisa que pode funcionar melhor? E eu via que isso ali não funcionava muito, mesmo se falando de equipe, né? As pessoas tinham muito isso, um quer ser melhor do que o outro, não passe a sua técnica, porque senão a pessoa logo vai chegar aonde você tá. E eu ficava, gente, mas a pessoa trabalha comigo, tanto faz, né? Tipo, se ela chegar e fizer a mesma coisa que eu, se eu acho que eu trabalho bem, que eu tenho um bom resultado, que ela tenha o mesmo, né? Enfim. Então, assim, vários pontos em relação à rotina, né? De como seria a minha vida mesmo, porque ser mãe, eu trabalhava com isso, sempre foi um sonho, né? E tinha uma moça que trabalhava comigo, ela tinha acabado de ter filho, e eu via a relação dela com o trabalho e ter um filho pequeno, né, também. Eu sei que isso faz parte de várias profissões, mas na minha cabeça era uma coisa que, se eu tivesse oportunidade, eu não queria que fosse assim comigo, sabe? De eu ter um filho e, mesmo assim, precisar dedicar 100% do meu tempo ao meu trabalho. Ou optar se eu iria viajar no final de ano, ou se eu teria que trabalhar. Ficar fazendo esse tipo de escolha começou a ficar meio pesado para mim, sabe? Eu falei, eu não quero isso, a minha rotina nunca vai mudar, eu sempre vou trabalhar de final de semana, Aí vão falar, mas ué, você não entrou na área da saúde? Você já sabia disso? Sim, eu sabia disso, e eu era nova, também, eu sou nova, né, gente? Por favor. Exato, por favor. Jovem. Exato, sim. Na flor da idade dos 29 anos, mas por quanto tempo eu iria aguentar uma rotina com aquela intensidade, né? Trabalhando num laboratório, você entra, você tá fechada ali, você não sabe se é dia, se é noite. Então, muitas coisas eu comecei a questionar, mas no sentido mesmo do que eu queria buscar para minha vida, sabe? Queria ter qualidade de vida, queria ter energia para fazer outras coisas. Comecei finalmente, o meu processo de autoconhecimento, né, depois do burnout. Então, entender que a nossa vida, ela não é feita só de uma fatia da pizza, que é o nosso trabalho, né? Existem várias outras. Então, a gente precisa dar atenção para nós, para nossa família, para o nosso relacionamento, para nossa casa. E a sociedade, de forma geral, vive muito assim, né? Como se fosse só o trabalho, é só o trabalho que importa. Você precisa viver para trabalhar. E isso começou a ficar uma coisa muito out para mim, assim, uma coisa que realmente não fazia mais sentido. Várias pessoas questionaram, falaram, ué, mas você vai parar de trabalhar?
A vida, você tem que trabalhar. Não é porque... Eu falei, gente, eu não tô falando que eu não vou trabalhar. Eu vou trabalhar, é óbvio. Eu quero trabalhar. Mas eu quero me encontrar dentro de algo que eu consiga encaixar no estilo de vida que eu acho que é o melhor, sabe, para se ter. Eu quero conseguir equilibrar todas as coisas, eu não quero ficar tendo burnout, eu não quero ficar tendo esses surtos. Eu entrei em vários questionamentos sobre o que eu era, sabe, sobre quem sou eu. Será que eu sou essa pessoa mesmo que tá aqui? Eu tinha muitos picos de estresse, de, sabe, ansiedade, de muitas coisas. A minha pele era toda estourada, assim, de, sabe, de você ficar cutucando. Eu tinha desidrose, acho que chama. Então, a minha mão ficava toda cheia de coisinha, assim, de ansiedade, de estresse. Eu falei, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Só que tudo isso começou, com todos esses questionamentos, né, que eu comecei o meu processo de autoconhecimento e tudo mais, todo o movimento começou porque eu falei, preciso desviar o meu foco só do trabalho. Eu vou fazer alguma coisa que faça sentido para mim fora daqui, né? Que me acalme, que seja um hobby, que seja uma coisa bem ok. Então, eu usava no meu tratamento, né? Eu fazia terapias holísticas já, eu fazia Theta Healing. E comecei a usar floral, óleo essencial, me aproximar dos cristais. Comecei a me aproximar tudo bruxístico que existe no mundo. Nossa, como eu gosto desse negócio de cristal, né? Que legal. Nossa, como é legal você tomar um banho de ervas. Como faz bem. E eu fui realmente me estabilizando, saindo dessa crise de ansiedade, de tudo que eu tava passando, ainda dentro da reprodução, com as ferramentas integrativas, né? Nossa, foi ótimo fazer o Theta, usar todas essas ferramentas, né? Foi algo fundamental, assim, na minha trajetória. E por isso, eu falei, gente, se eu conseguir sair dessa crise com terapia, né, usando os olhos, usando essa parte mais integrativa, por que outras pessoas não podem conseguir? Às vezes a pessoa tá passando pela mesma coisa que eu e nem sabe que isso funciona, porque nem eu sabia que era tão eficiente assim, sabe? E aí eu falei, eu vou abrir uma loja. Eu vou abrir uma loja que vende escalda-pés, que usa óleo essencial, todas essas coisinhas tal. E deixei meio que engavetado. Até que um belo dia, olha, esse foi literalmente o dia do despertar. A virada de chave. A virada de chave. A grande virada. Eu tinha assistido na noite anterior aquele filme da Disney que chama Soul. E aí, assim, eu assisti o filme e eu chorava tanto. Eu chorava tanto. Meu marido olhou pra mim e ele falou, tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, cara, eu não sei, eu acho que tá tudo errado. Eu acho que eu sou o próprio carinha do Soul. Eu acho que tem alguma coisa errada, não é possível. E aí eu acordei no dia seguinte, assim, eu lembro que eu tinha dormido com a janela aberta, acordou um céuzão rosa, assim, sabe? Eu falei, nossa, universo, o que você tá me reservando, sabe? Tipo, tem alguma coisa. Sabe quando você tá com aquela coisa? Tem alguma coisa que vai acontecer, que eu não sei falar o que é que vai acontecer, mas tem algo muito estranho. Tem alguma coisa. E aí, nesse dia, quando eu entrei no laboratório, assim, sabe aquelas cenas de filme? Tipo, você abre uma porta e aí vem um vento, assim, na sua cara. Sabe? E, tipo, a verdade foi estabelecida. Foi literalmente... Quando eu conto, eu literalmente falo isso, porque pra mim foi isso mesmo. Foi isso. Eu abri a porta, assim, a hora que eu olhei ao meu redor, tipo, eu vi aquela... A rotina, né? Tava ali, mesma coisa todo dia. Câmera lenta, quase. Aí eu olhei, eu falei, cara, eu não quero fazer isso. Não é que eu quero abrir uma lojinha, eu não quero isso pra minha vida, entendeu? Não é sair desse laboratório, não é ir para Barcelona, porque eu tinha pensado em ir para Barcelona, prestar um master, fazer um master, arranjar um emprego lá, que lá tem uma super clínica de reprodução e tal. Falei, não é isso. Não vai, isso que eu tô sentindo internamente, esse desespero de que tem alguma coisa errada, não vai mudar. Eu indo para Barcelona, eu saindo daqui, não é isso, sou eu, entendeu? É aquela coisa, não é nada, sou eu que tô precisando de uma coisa. E aí, nesse dia do não é para eu estar aqui,
Olha, juro por Deus, sei lá, eu entrava 6:30 da manhã. Se eu pisei lá 6:30, era 6:35, eu tava sentada na escadinha, assim, jogando no Google. Cursos de ervas, porque quem vem muito dessa área acadêmica, né? Tudo você precisa ter um certificado. Você precisa Sim. provar que você é master, blaster, laster, tudo, Sim. né? Aí eu falei, não posso abrir uma loja, preciso fazer um curso de ervas. Como que eu vou falar para as pessoas que eu faço escaldapés intuitivo? Não posso fazer isso. Eu preciso ter um certificado que fale, ela fez fitoterapia. Ela sabe o que ela está fazendo, né? Uhum. Joguei lá no Google e beleza. Apareceu lá um curso, tinha uns módulos e tal. Falei, vou fechar, tá um preço bom, bacana. Fechei, nem olhei. De fato, eu nem olhei, mas o universo já tava vindo assim, ó, me presenteando com uma grande mudança. Cheguei em casa, quando eu fui olhar o curso, eu jurava que era um curso assim, 7 dias, acabou o curso, paz de Cristo, abra sua lojinha, faça seus escaldapés. Uhum. Era um curso de formação em terapia holística integrativa. Tipo, tinha, sei lá, 820 horas o curso, 500 mil módulos, 500 mil coisas. E aí, quando eu parei para ver, eu falei, cara, onde eu tava com a minha cabeça? A hora que eu fechei esse curso, tem 820 horas, tipo, eu não vou fazer. Eu tava trabalhando, né, ainda lá, tava lá. E aí eu comecei a ler os módulos, falei, bom, agora já comprei, já fechei, né, deixa eu ler. Aí tinha lá, florais, tal, aí começou. Ai, aromaterapia. Ah, legal, interessante. Mas a hora que chegou nos cristais, isso foi uma coisa que me marcou muito. Chegou lá nos cristais, e aí eles iam desmembrando, né, o que ia falar no módulo. Aí tinha uma aula que falava assim, os elementais e sei lá o quê. A hora que eu li aquilo, os elementais, eu comecei a chorar. Oh, Muito, muito. Eu comecei a chorar muito, 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 muito. Eu chorava, 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 chorava. Meu marido, gente, mas o que tá acontecendo com você, mulher? Agora? Todo dia você tem um. Aí tinha até uma amiga em casa, ela falou: gente, você se achou? Eu falei, cara, eu tô com um sentimento de que eu vou gostar de alguma coisa dentro desse curso que vai fazer eu querer trabalhar com alguma coisa disso. Aí o meu marido, né? Mas, tipo, você ser terapeuta? Falou, você vai querer ser terapeuta? Eu falei, eu não sei se é terapeuta, mas eu tô sentindo que tem alguma coisa aqui que eu vou me afinizar, que eu vou curtir e eu vou mudar tudo. Dito e feito, né? A coisa do mudar o foco da energia do trabalho para o curso, realmente, de fato, foi porque, assim, outros aprendizados, né? Eu não tinha controle sobre o que estava acontecendo ali ao meu redor, eu estava, tipo, super infeliz, e eu não ia mudar aquela rotina, eu não ia mudar as pessoas, eu não ia mudar os métodos, eu não ia mudar nada do que era ali, né? Tem um ponto muito importante que foi o fato de trabalhar com esses sonhos, né, das mulheres que estão ali. Quando entra dinheiro no meio, fica uma coisa meio complicada, né? Então a gente para de falar só sobre realizações de sonhos e tudo mais, e a gente começa a olhar como tudo vira um mercado. Sim. Né? Então, isso foi uma coisa também que começou a ficar meio assim, sabe, para mim. Então, bom, eu não podia mudar ali muito a realidade, né? O que era, o conceito, não podia mudar nada. E eu só comecei a fazer, eu fazia o que eu tinha que fazer, sempre trabalhando da forma como eu trabalhei, sem exigir muito de mim, nesse sentido de despender uma energia, né? Nossa, eu preciso me matar para fazer isso, meu Deus, meu Deus. E aí eu saía do meu trabalho, ia para casa, estudava 4 horas por dia, ficava lá, fazendo o curso. E realmente isso foi me abrindo mil gavetas, né? Porque assim, quando você entra no processo de autoconhecimento, você sabe. Bom, você já tá fazendo terapia, você já tá se descobrindo, você já tá lá toda nos negócios, tudo. Aí você começa a adentrar mais profundamente, então estudar todos esses temas que te leva para lugares ainda mais profundos. Você vai abrindo caixinhas, saindo de lugares, e assim, é um caminho sem volta.
É aquela coisa. Não tem mais como você desver aquilo que você já viu. Isso é a frase mais fundamental de tudo. Você abriu a cara, não tem mais como. Sim. Não tem mais como, né? E aí, o universo, né, vai dando as coisas, e aí tá, mas o que eu vou fazer com isso, gente? É a loja, é terapia, eu não consegui entender. Até que apareceu para mim a formação como terapeuta de ginecologia natural. Aí eu falei, Epa! agora o negócio ficou fazendo um pouco mais sentido aqui para mim. Eu já estava fazendo a minha formação, né, como terapeuta holística. Eu falei, vou fazer esse curso aqui. Porque aí eu comecei a ver ervas, útero, menstruação, lua, né, sagrado feminino. Falei, gente, tem tudo a ver com o que eu faço. Eu acho que eu preciso olhar para isso, né? Caminho sem volta, né? Porque aí também é uma grande desconstrução de tudo, né? Quando você começa a adentrar nessa parte da ginecologia natural, aí entra em tudo que você trouxe, né? Bom, eu sou uma pessoa que eu vim do campo da ciência, da medicina total, né? Sim. Da medicina tradicional, vamos trazer isso bem importante. E acho fundamental falar que a gente trabalhar com terapias integrativas não anula e nem o objetivo não existe a medicina tradicional, muito pelo contrário, né? Essas forças, esses conhecimentos, eles estão aí para se somar, né? Na verdade, para mim o grande equívoco é isso, a gente achar que o único caminho é a medicina alopata, quando existem muitas coisas complementares que podem ajudar tantas pessoas nesse caminho, né? Isso foi um dos pontos, inclusive, na reprodução humana. Eu falava, gente, por que as pessoas não olham para as pessoas como um todo? Por que que não vai ver o que essa pessoa passou na vida, sabe? Como que é a vida dela, como foi a relação com os pais dela, como foi a infância dela, ela sofreu um abuso, sabe? Quantas pacientes já fizeram um tratamento de reprodução humana porque tinha vaginismo, né? Que é aquela contração na musculatura que, né, não permite a penetração, não permite nada. E quando você entra nessa parte da ginecologia natural, existem vários pontos emocionais que podem ser trabalhados para olhar para essa questão, né? Então, assim, eu comecei a ver que parecia que não era um todo que era tratado. Eu falei, gente, olha para o todo. Não olha só para o corpo físico, olha para a pessoa como um todo. Todo. Enfim, não tinha, né? Entrar nesse mundo da ginecologia natural, eu acho que para qualquer pessoa, né, é uma grande reviravolta na vida, porque a gente percebe o quanto a nossa sociedade realmente é patriarcal, né? O quanto a gente vive nesse mundo que é machista e o quanto a gente não aprende e a gente não sabe sobre o nosso corpo. Sim. Né? Sobre os sinais que ele dá, sobre tudo, né? E sobre a potência do nosso útero, sobre a importância da nossa menstruação, a gente olha para isso de forma tão banalizada, né? Então, assim, ciclo menstrual, ele vem todo mês, é um saco, me dá dor, não serve para absolutamente nada, entendeu? O meu útero, ele só vem para me dar a menstruação, que é um saco, ou ter um bebê. De resto, eu poderia arrancar, jogar ele fora, lá no meio do universo, e é isso. Quando, na verdade, a gente sabe que não é bem por aí, né? O útero, ele vai bem além desse órgão físico que tem o objetivo, né, como função, a menstruação e gestar e ter um bebê, né? Então, vai bem além disso. Então, assim, muitas caixinhas abertas, muitas coisas, fui me aprofundando nesses, no mundo holístico mesmo, estudando sem parar. Aí fiz minha minha iniciação, né, como reikiana, e aí foi um atrás do outro. Eu tava fazendo formação em terapia holística integrativa, depois eu fui para psicoterapia holística integrativa, terapeuta de ginecologia natural, aí depois fui fazer
a iniciação como guardiã do ventre, um keeper. Aí depois, então assim, foi um caminho sem volta mesmo. Mas o momento em que eu saí foi uma grande libertação mesmo. Porque era bem aquele momento que você sente que você tá estagnada em algo que você quer dar à vida, né? Então eram os meus projetos, eu já estava atendendo algumas pessoas, não me sentia confortável para divulgar tanto, porque eu estava na área, o que as pessoas vão pensar, o que vai... E ao mesmo tempo eu já não cabia mais lá dentro, porque eu via as coisas, a forma como era, e aquilo me incomodava, e eu falava, gente, as pessoas não estão olhando, tá, eu preciso sair daqui, né? E aí eu acabei fazendo realmente esse movimento 2 meses antes do planejado. O capricorniano, meu marido, quase teve um infarto, né, financeiramente falando. Mas assim, eu falei, eu preciso fazer, confia. Sabe assim, pega na mão de Deus, do universo e vai. Dá o primeiro passo, que Deus bota o chão. Sim. É isso. E foi. Realmente, assim, eu saí, não foi nada como planejado, foi uma frustração atrás da outra, meio que para comprovar, olha, você tá fazendo o movimento certo, real. Eu falava, o universo tá me provando que eu tô fazendo certo, porque era uma aprovação atrás da outra, sabe? Sim. E aí, realmente, assim, eu saí e as coisas aconteceram. Simplesmente começaram a acontecer, né? Mas eu comecei esse movimento de atender e de trabalhar, né, com essas ferramentas, ainda quando eu estava na reprodução humana. Então, eu fui levando as duas coisas meio que em paralelo, até que um momento que eu falei, não dá mais para mim, preciso realmente fazer isso, porque senão não vou conseguir expandir aqui, né? A gente fica presa numa coisa e não abre as outras perspectivas da forma como daria para ser aberto, né? Então, aí por isso que eu fiz esse movimento. Fora que gera muito. É aí que começa a gerar ainda mais sofrimento, né? Porque eu imagino para você, de fato, começar a adentrar tudo isso, entender quanto tinha coisa por trás e aí chegar dentro de um laboratório onde, na real, a grande profundidade de tudo era ganhar dinheiro ali pra galera, com certeza. E aí você tá tipo, meu Deus, mas essa mulher não engravida porque tal coisa, cadê tal coisa? Ninguém tá vendo que isso, isso. E o sofrimento que ela deve estar por isso, isso, isso. E a galera... Exato. Quem liga? Ficou muito insustentável, seria a palavra, sabe? Porque eu entendia o ambiente que eu tava, né? Eu tinha que respeitar também, porque, enfim. Claro. Mas a minha mente também não parava. Eu falava, gente, as pessoas não olham para nada, elas não estão olhando, tem tantas coisas que podem ser vistas, sabe? Descobertas, tem tantas coisas que podem ajudar, complementar o tratamento dessa pessoa, né? E não. É isso, né? Muitas vezes a solução é isso, né? É o remédio, é o hormônio, é o coisa, é isso, é aquilo. Sim. Enfim. Quando eu te Mas conheci... eu vou ter que pedir uma pausa para você, porque o meu cachorro tá latindo aqui. Nossa, não, nem provei, mas pode ir lá. Não? Só um minuto. Tá bom. Pronto. Bem rápido. E, cara, quando a gente se conheceu, na verdade, a gente se conheceu no terreiro, mas foi ali no seu trabalho de limpeza uterina e áurica, né? Eu participei do primeiro, eu acho. Foi o primeiro? Foi o primeiro que você participou? Primeiro, aquele, né? Olá! Aí, é verdade, tá vendo? E como que foi canalizar esse trabalho? Como que ele surgiu? Como ele vem se desenvolvido para você? Eu comecei trabalhando atuando, né, de fato, com as ferramentas de limpeza uterina, mais voltada para vaporização uterina, né? Então, só contextualizando, né, que o nosso útero, então, além do que a gente conhece, ele é um grande guardião das memórias mais profundas que habitam o nosso ser, né? Ele é um grande guardião das memórias da nossa ancestralidade também. Tanto de coisas positivas quanto de coisas negativas, né? Então, cargas positivas ou negativas. Então, ele também armazena dores, traumas, medos, rancores, padrões, crenças, tudo aquilo, né? E quando a gente fala de limpeza uterina,
a gente está falando dessa limpeza do campo energético, né? De liberar essas memórias, né? Para que a gente possa acessar a nossa potência, a nossa verdade, né? O útero, ele é o grande gerador, né? De energia criativa, tanto de vida quanto de sonhos, de projetos, de ideias, né? E fala sobre libido, fala sobre sexualidade, sobre vários pontos. E fazer a limpeza uterina é você trabalhar essas questões, né? Esses pontos, essas cargas armazenadas, para que a gente possa acessar a verdade sobre nós, né? Não viver pautadas pelo nosso passado, por coisas que aconteceram num outro momento, que acabam bloqueando a gente no nosso processo, né? No nosso potencial de manifestação. E, enfim, eu comecei trabalhando com a ferramenta, mais, né, com a ferramenta da vaporização uterina, que é incrível, porque trabalha com a potência das ervas, né, energeticamente falando. Então, trabalha com a fitoenergia, né, então, com a fitoterapia também, mas com a fitoenergia, porque a energia das ervas vai trabalhar a energia ali daquele útero, né, do campo. Então, são selecionadas de acordo com a temática específica daquela pessoa, né? Então, tem uma questão com a mãe. Então, a gente seleciona as ervas especiais para trabalhar relacionamentos com mãe, né? Uhum. E é uma medicina muito profunda, muito, muito, muito forte, né? Mas a limpeza uterina e áurica, na verdade, ela chegou um pouquinho mais à frente quando eu comecei a me aproximar e me desenvolver dentro da espiritualidade real, né? Porque esse é um outro ponto que no começo eu achava que ser terapeuta, mesmo sendo uma terapeuta holística, né, integrativa, que espiritualidade e o meu trabalho não se misturavam. Então eu não precisava muito olhar para minha espiritualidade. Eu gostava de ver, tinha aquela coisa, mas não é para mim, não preciso, né? Não preciso, querida, a gente está falando com você desde que você tem 5 anos, como que você ainda não entendeu? Você vai se fazer de doida nessa altura do Você vai campeonato. fazer, entendeu? Mas assim, eu achava que essas coisas não caminhariam juntas, né? Que não tinha como caminhar junto. E esse meu processo com a espiritualidade, né? De me aprofundar em estudos mesmo, começou muito com a abertura do sincronário Maia, para mim, né? Com a descoberta do sincronário Maia, junto com a Vânia Temporini e com o canal também Paranormal, né? Onde eu comecei a ver, nossa, sobre tantas coisas. Falei, gente, acho que eu preciso começar a dar uma estudadinha aqui numa coisa que talvez seja importante, né? E aí, quando eu comecei a estudar o sincronário Maia, eu comecei a fazer uma meditação específica, né? Que é uma meditação diária e tal. E isso me abriu muitos campos espirituais, né? Porque é uma meditação para ativação do corpo 5D, né? E aí, quando eu ia dormir, eu tinha projeções astrais. Aí eu viajando por aí. Nossa, mas assim, e até eu entender que era projeção, mas era coisa assim, que eu conversava com a pessoa no sonho, aí a pessoa surgia na minha vida no dia seguinte, eu falava, gente, não é possível, eu nem falo com essa pessoa, sabe? Não é assim, é a minha amiga, tanto faz. Sim. Não, era uma pessoa X total. E eu falava, gente, não é possível, né? Bom, enfim, mas eram uns campos meio conturbados, né, das projeções. Eu falei, cara, tem alguma coisa acontecendo aqui, não é possível. Porque, assim, eu sempre fui conectada com a Umbanda, meu pai é filho de santo também, eu sempre frequentei centro espírita, então esse campo da espiritualidade, da mediunidade, não era algo muito desconhecido para mim, né? Bem antes, assim, quando eu tinha uns 20 anos, eu trabalhava com trabalhos de desobsessão, eu incorporava, então, assim, não era um campo desconhecido. Eu que estava me fazendo de louca mesmo, né? Por um período da vida, né, gente? Acontece. E aí, acontece. E eu falei, bom, eu realmente, talvez esteja acontecendo alguma coisa comigo, eu tô sendo atacada, né? Acho que eu tô cheia de encosto aqui, não sei o que tá acontecendo, preciso procurar alguma coisa. E o meu pai, ele tinha ido uma vez na aldeia, que foi onde a gente se conheceu. Ele falou assim, olha, tem um lugar que você vai gostar muito, é muito a sua cara,
porque eles trabalham, né, com as frentes da Umbanda, mas tem tantra, tem xamanismo, acho que é bem a sua cara, assim, porque eu nunca gostei muito de me denominar como, eu sou isso. Porque eu sou muitas coisas, né? Eu acredito em muitas coisas, então no final tudo se soma, né? Isso para mim, essa coisa do universalismo para mim é a coisa mais real que existe, né? Então eu nunca gostei muito de me limitar, então eu ficava muito, não quero, sabe? Ter que ir para uma casa que só faz isso e só fala disso, não gosto. Mas enfim, achei a aldeia, que é uma casa universalista, né? Vamos combinar. E fui fazer apometria para resolver meus BO lá, que eu tava nas projeções astrais. Resolveu, graças a Deus, graças ao campo apométrico, muito obrigada. E comecei a me desenvolver dentro da casa, como médium, né? Falou, olha, querida, então, deixa eu te contar uma coisa. Você tá bem dentro do seu caminho, você tá fazendo o que você precisa fazer, mas tem uma continha aqui para você que chama Desenvolvimento Mediúnico. Ela chegou. Tem alguma coisa aqui que você ainda não está fazendo? Eu falei, tudo bem, vou aceitar esse chamado. Não foi tão rápido assim, eu demorei 2 meses para de fato falar, tá, vou entrar. Eu lembro claramente, fugindo, né, que eu tô enrolando para falar da limpeza, mas eu lembro claramente que eu fui entrar na casa, né, fui falar com a Hobbs, com a minha mãe, e eu falei assim, com o Exu dela, na real, né? Eu falei, então eu demorei para tomar essa decisão, porque eu vou ser sincera com vocês. Eu não sei se essa coisa de macumba é pra mim, sabe? Essa coisa de umbanda. De verdade. Aí o Exu, assim, ele olhou pra minha cara, deu uma gargalhada daquelas e falou: você não sabe se é pra você? Imagina se fosse, né, minha querida? Imagina se fosse. Aí eu falei, tá, ok, vou pegar aqui essa informação para mim. E aí eu comecei a me desenvolver, né, dentro do terreiro, cuidar da minha espiritualidade. E comecei a perceber que nada se separa, né? Nada se separa. Mas seu tá mudo. Agora que eu É. Não, mas é isso, Nada né? É óbvio. Tudo bom, querida? Você descobriu o mundo, então. Acordou Todo mundo é finalmente. junto. Nada se separa. E aí, dentro desse meu desenvolvimento, né, eu fui me aproximando mais dos meus guias, dos meus mentores. E um belo dia, eu estava dormindo aqui no meu quarto. Eu sempre tive muito sonho premonitório. Eu tinha bastante projeção astral, não sabia que era projeção astral, mas fazia saber que era. E aí eu estava aqui um belo dia deitada, dormindo. E aí eu acordei e comecei a escrever no meu bloco de notas. Um monte de coisa. Deitei e dormi. Continuei dormindo. E aí, no dia seguinte, eu acordei e eu falei, nossa, mas eu acho que eu escrevi alguma coisa um pouco importante ali no meu bloco de notas. Alguma coisa que eu sonhei. Eu acho que eu escrevi alguma coisa ali que me veio num sonho. Aí eu entrei, era assim... Era todo um protocolo, né? Do que eu tinha que fazer. Olha, vai ser assim, assim, assado, tal, tal, tal. E eu... Gente, mas o que é isso? Gente, mas o que é isso? Peraí, só um minuto. O que rolou, exato. E aí eu comecei a questionar muito, né? Porque eu sou uma pessoa muito questionadora das coisas. E aí eu falei, tudo bem, vocês querem que eu faça isso? Mas então vocês vão ter que me convencer de que eu realmente quero fazer isso. Vocês convencer parece um pouco, né, arrogante. Eu falei, vocês vão ter que me explicar, gente. Eu falei, porque assim, vocês me deram aqui um negócio, mas o que euzinha, eu, como terapeuta, vou fazer aqui nesse rolê? O que eu tenho que fazer, né? Sim. Um total de 0 respostas para esses meus questionamentos. Eu ficava, gente, tá. Eu lia, relia, falava, cara, não é possível. Aí eu colocava vários empecilhos no meio do caminho. Mas eu não posso fazer isso aqui, ó, desse jeito aqui. Um dia eu estudei e tava escrito que isso aqui não é assim que faz. E aí eu ficava lá, tal, sei lá o quê. Aí passou, sei lá, uma semana,
vinha um bloco de coisas, assim, tipo, com as minhas respostas. Tipo, isso aqui você vai fazer assim, isso aqui você tem que fazer assim. E aí, a mesa você vai montar dessa forma, você vai ter que usar esse elemento. Aí eu, tá bom. Aí passava um tempo, eu criava mais questionamentos, né? Então isso foi um processo. A canalização dessa limpeza foi um processo. Então eu ficava lá, não, tudo bem, agora eu já entendi esse ponto, mas tem esse ponto aqui, tem esse ponto, e aí? Aí passava mais um tempinho, vinha tudo de uma vez, e aí chegava. E aí eu falei, bom, ok, eu vou fazer, né? Eles estão pedindo para eu fazer, eu vou fazer. E é óbvio que era uma somatória de várias coisas que eu já tinha estudado antes, né? Que várias vezes eu achei que eu nunca fosse usar aquele conhecimento na minha vida. Até que bate nessa porta e fala, vai usar sim. E falei, ok, eu vou fazer, vamos ver, né? E aí você participou da primeira limpeza, né? Foi incrível. O quê? Foi incrível, mudou minha vida. E é isso. E foi um grande movimento para mim também, né? Porque foi uma técnica que, sim, eu já havia estudado as ferramentas que eu utilizo, mas eu não aprendi em lugar nenhum fazer realmente o que eu faço, né? Da forma como eu faço, aquilo que é feito. Então, realmente, aquilo foi canalizado, né? E depois de um tempo, depois de bastante tempo, acho que depois de uns 5 meses, pelo menos, aí a minha mentora veio se apresentar e dar mais informações sobre por que que eu tinha recebido aquilo, quem que estava me acompanhando nos trabalhos, como que era, isso, aquilo, e dando mais respostas, né? E bom, quando a gente trabalha com a espiritualidade, a gente sabe que eles também vão mudando algumas coisas no meio do caminho. Então, assim, querida, agora você vai colocar isso aqui, agora você vai tirar isso aqui, agora você vai fazer isso aqui, agora você vai fazer isso aqui. E aí, é isso, né? Você ir muito seguindo o flow. Eu fui aprendendo essa coisa do, eu vou ter que seguir movimentos, porque eu não faço nada sozinha. Isso. Não dá Eu não faço nada sozinha, eu literalmente sou apenas o canal, né? Que eu até falo brincando, eu falo, às vezes algumas pessoas vêm, ai, obrigada, porque você é maravilhosa. Eu falo, gente, sério mesmo, eu só sou o canal. Porque, assim, tem uma galera que me ajuda, que eles estão fazendo um trabalhão ali. Então, assim, não tô sozinha, sabe? Sim. E aprendendo a lidar com essas ferramentas, com as técnicas mesmo, e sempre aprofundando, porque assim, chega uma nova coisa, você vai implementar isso. Mas não pensa não, porque aí eu sento para meditar e é falar, querida, você já estudou aquilo ali que eu tinha falado, que era para você ler. Você leu? Não leu, então você vai sentar e você vai ler, porque eu preciso que você veja isso, isso e isso. Então é assim, toma aqui, você precisa fazer isso e vai ler isso aqui. Você vai se aprofundar e você precisa saber sobre isso, você tá entendendo? Sim. E é assim, se você não faz, eles vêm te acordar à noite para falar, você não está fazendo, você tem que fazer. Sim. Então, essa coisa a espiritualidade, é separado, nunca se unem. Olha, caiu por terra 1002% na vida, né? Sim, tem condição. E eu lembro, eu tive tipo as experiências mais doidas nessa limpeza. Eu lembro da sensação de, num dos processos da limpeza, tinha um banho que você tomava e ir para a cama, era o momento onde a Carol ia fazer lá o trabalho e ela mandava uma música para você ficar ouvindo. Coloquei a musiquinha, deitei. Eu nunca tive uma experiência tão nítida, assim, nítida conscientemente, assim, totalmente consciente, extrafísica mesmo, corpórea, sabe? Eu sentia como se eu estivesse dentro de um útero, muito louco, assim, eu sentia cara, como se fosse uma gelatina, assim, na minha mão, um silêncio, assim, tipo, meu ouvido é como se eu, sabe aquela sensação, às vezes, estranha quando o ouvido tampa, assim, tampou tudo, só que eu senti uma paz, eu quase balançava, assim, de um lado pro outro, cara, e aí, sei lá, no dia seguinte eu acordei, algo tinha mudado, sabe quando simplesmente, beleza, algo mudou, e é isso, tipo, é isso, e assim, eu lembro que foi muito doido, porque as meninas ali compartilhando as experiências tiveram coisas muito profundas, né, muito profundas, e eu queria que você trouxesse um pouquinho, assim, de
um ou dois casos aí que você viu e que aconteceu, te falaram, que você olhou e falou, eita, realmente doido. A limpeza perineáurica, da mesma forma que a limpeza com a vaporização, né? Ela também tem esse propósito, né? Esse intuito de trazer a liberação dessas cargas que a gente armazena no nosso ventre, né? Mas também trabalho mais num campo apométrico, né? Então, realmente, vocês estão lá desdobradas, tem muitas ferramentas de terapia quântica, então por isso que também vai bastante para esse lado, né? Então trabalha muito a limpeza do campo áurico, né? Cortes de vínculos, então acaba sendo bem profundo, né? Sim. E trazer nossa, esse foi um dos relatos mais fortes, assim, que eu já recebi. Teve uma limpeza que eu ancorei, né, que foi limpeza perineáurica para memórias de abortos, né? Sim. E teve uma moça que participou que ela tinha tido 3 abortos na vida dela, né? Um que foi induzido e os outros 2 que foram espontâneos, né? Na verdade, nesses abortos espontâneos, o bebê não teria o coração, né? Então não teria como realmente vir à vida. Então o corpo mesmo acaba abortando, né? E aí ela é uma pessoa bem racional, assim, eu conheço ela um pouco mais assim na vida. E, nossa, dificilmente já vi ela chorar ou se abalar com alguma coisa, né? Bem racional, tal. E aí aconteceu essa limpeza. No dia seguinte, ela me ligou. E aí, assim, ela não parava de chorar, de chorar, de chorar. Ela falou: Meu, juro, essa experiência mudou a minha vida, porque eu adentrei no Vale dos Abortados. E nesse vale, não era um lugar, era como se fosse um umbral, né? Mas ele não era, eu não tinha medo, não era um lugar de medo, sabe? Era um lugar de muita tristeza, muito frio, muita tristeza mesmo. E não tinha nada, assim, era tudo escuro, muito aquela sensação ruim. E aí ela olhava lá no fundo, ela via uma luz. E aí, quando ela foi se aproximando da luz, isso tudo no momento da limpeza, né? Em conexão durante a noite e tal. E aí ela foi se aproximando dessa luz e ela falou: a hora que eu cheguei na luz, eu vi a minha filha, que foi o primeiro bebê que ela tinha abortado, né? Induzido, né? O aborto. E ela falou: eu sabia que era minha filha, porque assim, apesar de eu sempre ter imaginado a minha filha fisicamente muito parecida comigo, ela falando, né? Ela era igualzinha o homem que ela tinha se relacionado, né? Ela falou, era igual, assim, mesmo cabelo, mesma cor de olho. Então, quando eu olhei, era algo muito familiar para mim, eu tinha certeza que era ela. E aí ela falava assim para mim, é uma questão de escolha você ficar aí. Tá tudo bem, eu tô bem, eu já saí daí, né? Você não precisa mais ficar se culpando, né? Você estar nesse lugar é você que está se acorrentando aí. Para de se culpar. Tá tudo bem, sabe? Já foi. Você não precisa ficar se martirizando. Você não precisa mais se culpar por isso, porque eu tô bem, né? E ela me contando isso, assim, aos prantos total, né? E ela falou. E eu percebi também que as minhas outras 2 gestações, né, era quase como se fosse eu mesma me maltratando para provar para mim que eu não poderia ser mãe de novo, que eu não merecia ser mãe de novo por aquilo que eu tinha feito, né? E aí ela viu que ela estava acorrentada ali, né, nesse vale também, abortando várias possibilidades da vida dela, vários sonhos, vários projetos, presa nessa memória, né, nessa culpa. E
E foi um movimento muito importante na vida dela, né, que ela trouxe. Ela falou, eu mudei toda a minha perspectiva, assim, de tudo que eu imaginava sobre esse aborto, assim, sabe? Foi uma das coisas mais importantes que eu já vivi. Ela já tinha participado também de rituais de ayahuasca, e ela falou, eu nunca fui para um lado tão profundo de algo que realmente me trouxesse uma mudança na minha vida mesmo, na minha forma de enxergar as coisas, né? Que é isso, né? No final é uma questão de escolha, a gente ficar presa nesse sentimento, mas que tava tudo bem. Era ela que tava se prendendo ali, né? Que ela podia se libertar. Então esse foi um relato, assim, lindo, muito profundo, assim, muito importante mesmo, né? E tem um outro também que é uma senhora que ela participa bastante das limpezas, né? Ela tá fazendo um ciclo atrás do outro. E ela estava num estado de depressão, assim, bem fazendo acompanhamento, né? Mas também estava com dores no corpo. Mas não era dores tipo, eu tô com um problema no joelho. Ela falava, eu sinto uma fraqueza, é como se algo me impedisse de andar, sabe? De eu ir lá fora, fazer as minhas coisas. Eu não consigo dar esse primeiro passo. Eu sinto dor, sabe? Fraqueza, não me sinto capaz de fazer. E aí ela começou a participar, né, das limpezas uterinas. E a primeira limpeza dela, assim, foi uau, né? Ela plasmou várias coisas na parede, assim, literalmente, dela me mandar a foto depois, assim, assustada, falou, o que aconteceu? O que é isso que tá acontecendo, tal. E ela é uma médium não desenvolvida, né? Então acabou que juntou um monte de coisa ali, ela acabou plasmando toda a limpeza lá na parede do quarto dela, né? E ela limpou, porque era meio marrom, e aí ela limpou, e depois todas as marcas da parede foram ficando prateadas, assim, ao redor dela, sabe? E depois dessa primeira limpeza, ela falou, olha, é impressionante, eu literalmente dormi um dia, no outro eu acordei e eu tava conseguindo andar como se nada tivesse acontecendo na minha perna. Caramba. Aquela fraqueza, sabe? Sim. E eu acho interessante trazer isso, porque pra gente ver como o nosso corpo responde ao nosso campo emocional, né? As coisas que a gente armazena dentro da gente. E isso a gente incluindo o útero, né? A gente tá falando de perna, mas a gente pode levar isso pro útero, a gente pode levar isso pra qualquer parte do corpo que for, né? Sim. O como o nosso corpo, ele reflete os nossos estados internos, né? Nosso estado mental, emocional, nosso espiritual, nosso campo energético. Então, assim, tudo que se manifesta no físico. Se você tá com BO no físico, você pode ter certeza que você tem algum BO que você não tá conseguindo enxergar. Sim. Alguma coisa, ou você tá com raiva acumulada, você tá com um problema mal resolvido, você tá com alguma coisa. Pode Sim. olhar que você tá, né? Então, o corpo, na verdade, a forma que ele encontra de sinalizar, é aí que tá o ponto, né? A dor não é sinal de fraqueza, né? Ele é o corpo sinalizando que tem alguma coisa errada. É a forma que o corpo encontra de mostrar pra gente que alguma coisa precisa mudar, né? Quando a gente fala de útero, por exemplo, cólica, né? Muitas mulheres têm cólica, né? É normal ter cólica, gente. Quem que não tem cólica? Não é normal ter cólica. Isso foi um negócio que o meu cérebro explodiu no dia que eu descobri. Essa aí é loucura mesmo. Essa é loucura. Não é normal ter cólica. Eu falei, mas gente, todo mundo falou que era normal ter cólica. Faz parte, assim, você menstrua, você tem cólica. Você tem TPM. Não é? E, na verdade, a cólica também, ela vem sinalizar várias coisas. Até a forma que o seu sangue sai. Sim. Vem te mostrar várias coisas, né? Então, a cólica muitas vezes representa o apego, a gente não querer deixar aquele ciclo se encerrar, mudar, a gente prende e fala, não, pelo amor de Deus, não quero, tô apegada aqui, dói, né? E aí aquilo dói. Ela vem trazer também muito o excesso de energia yang, né? Que a gente vive aí nessa sociedade que é yang, né, gente? Então, a gente fica
Na ação, 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 na racionalidade, no tenho que render, tenho que fazer, tenho que agir a todo momento, a todo custo, a toda hora. E aí, o seu corpo vem e fala assim, como que eu faço você parar? É com dor? Então, Então você vai toma. parar. Porque o que a gente faz quando a gente tá com cólica? A gente é tipo assim, tá bom, eu vou deitar aqui, vou ficar aqui um pouco no meu casulo. Então, é quase que uma forma de fazer, para um pouco. Para um pouco, vive a polaridade do feminino, né? Acho importante falar isso, porque, assim, estudar o sagrado feminino, se conectar com o feminino, não tem nada a ver com a gente anular a energia yang, o masculino, muito pelo contrário, são energias que se complementam, né? Que se somam, que precisam estar em equilíbrio. Só que o problema é que a gente tá nessa sociedade, nessa rotina, nessa vida, que vive quase que exclusivamente a polaridade yang, né? Tá todo mundo ficando doido. As pessoas só pensam em render, em fazer, em agir, em racionalizar, e é isso, é aquilo, preciso fazer, preciso ser melhor, preciso competir. Quando a gente tem em excesso também uma polaridade, a gente se desequilibra. A gente fica agressivo, raivoso, quero competir com as pessoas, quero isso, lá. Vamos aqui harmonizar, né? Então, vivendo dentro disso, que a gente já está acostumada, né, a ser dessa forma, todo mundo, a cólica ela vem como um pedido de calma, né? Vive um pouquinho a polaridade yin, vive um pouquinho o feminino, olha um pouquinho para você, né? A menstruação, ela é um período disso, né? Tá totalmente associada à pré-menstruação, menstruação, com a fase da lua minguante, da lua nova, né? Que é o quê? Recolhimento. Tá pedindo esse momento de, nossa, deixa eu ficar aqui no meu canto, deixa eu olhar um pouco para mim, deixa eu pensar nas coisas que precisam mudar, quais são os ciclos que eu quero encerrar, né? O que precisa mudar, né? Enfim, refletir, parar um pouco, sabe? Seguir a intuição, sentir as emoções. É isso que esse período pede, né? A TPM, a menstruação, esse momento de interiorizar mesmo, de você, tá, eu não tô rendendo como eu tô rendendo nas outras fases, tá tudo bem. Eu não preciso me obrigar a falar, não, eu preciso ir na academia, eu preciso ir no CrossFit, eu preciso trabalhar mais 13 horas, depois eu preciso fazer um projeto, entregar uma pintura e fazer isso tudo no mesmo dia. Calma, calma, tá tudo bem, né? Slow down, uma coisa de cada vez, né? Então, a cólica vem muito nisso, num pedido de pausa, de olhar a gente só querendo agir, 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 ou não querendo também deixar os ciclos se encerrarem, né? O novo entrar, muito apegado ao passado. Então, tem várias coisas por trás, né? A metafísica da saúde é uma grande companheira e aliada da minha vida, né? Porque tudo, assim, mesmo nas limpezas, né? Como eu faço o acompanhamento de vocês, tanto na limpeza do coletivo, na UTI áurica, quanto nos atendimentos presenciais, o corpo ele entra em processo de catarse literal, tipo ritual de ayahuasca, você sabe. Sim. Então, assim, é cólica, é dor de barriga, é ânsia de vômito, é um monte de coisa, e eu preciso estar lá no suporte, né? Então a gente precisa entender ali sobre metafísica, saber o que o corpo está tentando mostrar, o que ele está tentando sinalizar, para a gente também saber de onde, né? Às vezes não é só, é só uma dor de barriga. Às vezes não é. Às vezes está pedindo para você olhar para uma coisinha, sabe? Mais profunda, né? Por que seu corpo está fazendo essa limpeza? Por que seu corpo está manifestando essa dor? Então, a gente saber olhar para outros campos também, um pouquinho além do físico, né? Não é só a gente sentir, tomar um remédio, ponto, passou. É o maior erro esse, na verdade, né? Ficar tampando muito só com a peneira, que eu tinha falado no início mesmo, assim. Se a gente realmente não parar para entender o que tá ali no mais profundo da raiz, gente, tá bom, vai tomando remédio, cara, vai tomando, ok, mas e aí, né? O remédio não muda, né? Obviamente, ele ajuda, mas ele mascara também, né? Ele não tá resolvendo. Ele tá resolvendo ali no imediato. Ai, pronto, meu remédio, pronto, resolveu, acabou com a minha dor. Mas e a raiz daquilo, né? Conectando até com o meu trabalho, né, anterior, tinha muitas pacientes com endometriose, né? Muitas pacientes que não conseguiam engravidar porque tinham endometriose. Aí, toma pílula, bloqueia o ciclo, vai fazer cirurgia. Aí opera, passa um tempo, volta a endometriose. Aí, beleza. Opera de novo, passa um tempo, volta a endometriose.
Aí você opera de novo, volta. Aí. Eu falava, você não vai olhar pra nada além disso? Tipo, tentar entender por que que você tá, sabe, manifestando o tempo inteiro. E vai e volta, vai e volta, vai e volta. Seu corpo tá tentando falar, pelo amor de Deus, muda alguma coisa, faz alguma coisa, sabe? Sim. Então, assim, muitas coisas que o nosso corpo manifesta de forma recorrente, né? Ah, eu tenho candidíase de repetição. Cara, faz anos que eu tenho candidíase. Ah, eu já passei todas as pomadas do mundo, meu corpo já tá resistente a todas as bactérias, a todos os antibióticos, a tudo, porque nada funciona. Sim. Vamos olhar um pouquinho além, né? Um pouquinho além, né? Sim, cistite, né? Cistite é um negócio. Nossa, uma amiga que ela tinha cistite, gente, toda semana ela tinha cistite. Tinha que ficar tomando injeção para cistite. Eu também, ela é uma das minhas melhores amigas. Eu sempre olhava para aqui e falava: Ô, você não acha que tem alguma coisa aí, não? E, né? E ela é toda cética também, assim. A gente Então, parou para realmente isso, sabe? Mas assim, sabe? Tem, óbvio que tem coisa aí. E aí você vai reparando, ainda mais quando você começa a entrar na espiritualidade, você vai reparando ali as nuances, tipo, dessa minha amiga, o quanto ela sempre foi muito contida na vida, de nunca ter conseguido ter uma autoexpressão, assim, muito verdadeira, porque a mãe era muito, assim, super proteção, e aí ela tinha muito medo de ser, e, enfim, a gente vai olhando para umas coisas. Total, né? É muito isso, assim. Se a gente parar um pouquinho para olhar o que vai além do nosso corpo físico, né? Ah, eu comecei de novo a ter uma crise de candidíase, de repetição. Tá, o que que tá acontecendo na sua vida, né, nesse momento? Como que tá a sua relação com seu parceiro, com a sua parceira, né? Como que tá isso? Ou com o masculino que te cerca, né? Assim, olha além. Sempre tem alguma coisa acontecendo. Sempre tem. Sim. Ou você tá totalmente desequilibrada emocionalmente, tá acontecendo um puta BO. Aí seu corpo, ele vai e manifesta. Não adianta. Não adianta. Sim. Então, assim, esse olhar além foi uma das minhas buscas também. Eu falei, não é possível que é só isso, sabe? Não é possível que é só isso. Você olha, vai, toma um remédio, aí depois o negócio volta, ninguém sabe por quê, da onde surge, o que acontece, por que que voltou, né? E aí, enfim, poder estudar sobre metafísica, poder estudar como o nosso corpo reflete os nossos estados emocionais, né? Também foi uma hiper virada. Tudo foi uma hiper virada de chave, né? Porque. Sim. E é isso, é um caminho sem. Muitas ainda, né? Olha, eu acho que nunca vai acabar as viradas de chave. Todo dia é uma nova virada de chave. Uma portinha nova para saber, um portalzinho novo ali para virar a chave. Sempre. Total, total. Ai, cara, tô tão feliz de estar aqui. Foi maravilhoso. Gente, eu falei um monte, né? Fui, voltei. Isso! Mas é sobre isso mesmo. É isso que eu queria. E foi muito incrível. Muito incrível. Acho que deu para as pessoas terem uma grande noção de tudo isso. Acho que foi ótimo você ter vindo aí da transição de carreira, a gente ter cercado tudo isso. Eu acho que a gente pode finalizar aí com essa mensagem de vamos olhar, né, galera? Vamos olhar com carinho aí para tudo isso. Vamos contratar o serviço da Carol, que é maravilhoso. Você aí, que também está com muitas questões, assim como eu tive. Muitas pessoas que me cercam, como eu falei, estão tendo também. E para que a gente possa, de fato, sair desse lugar de tanta dor, assim, eu falo por uma experiência pessoal que eu observei esse lugar que era muito de autopunição mesmo, de autopunição, de segurar o que de fato eu merecia e o que era bom na minha vida, que fazia essa região inflamar, e eu não conseguia me expandir, e eu não conseguia estar bem, e eu não conseguia gerar e dar luz às minhas ideias, porque eu achava que eu não merecia aquilo, e eu me matava, eu estava realmente me acorrentando também, o tempo inteiro. Eu era a pessoa que ia na apometria, eles ficavam tirando corrente de mim. Eu vi corrente. E aí, vai adiantar você ficar falando que foi um obsessor X e Y que te acorrentou ali? Autoresponsabilidade aí, sabe? Isso não é uma coisa fácil de falar, tudo bem, assim. Eu passei por coisas muito pesadas, mas
eu tinha a decisão de continuar ali sofrendo muito devido àquilo ou fazer diferente agora. E assim, eu acho que a gente tem que buscar tudo que dá mesmo essa ajuda, sabe? É, como você disse, a parte médica, eu não descarto nunca. Então, eu faço acompanhamento com terapeuta, eu faço terapias integrativas, eu trabalho em espiritualidade, é um conjunto mesmo, que soma, a gente precisa buscar tudo isso. Então, eu te agradeço muito pelo seu tempo. Ai, maravilhosa. Eu que agradeço por estar aqui, por poder falar um pouquinho, né, da minha história, um pouquinho da minha transição, um pouquinho do meu trabalho, do meu processo de despertamento, que é um processo eterno, né, como a gente sabe. E sou muito grata por poder hoje trabalhar a serviço da espiritualidade, né? E de falar isso, de ter tido essa grande descoberta na minha vida, que nada se separa. Então, e de poder trabalhar com o feminino, né? De conseguir enxergar hoje como tudo isso começou lá atrás, né? Quando eu estava dentro daquele laboratório, quando eu tive a oportunidade de conviver mesmo diariamente com tantas mulheres que estavam em busca de um sonho, né? Confiando nas nossas mãos o grande sonho da vida delas, né? E poder continuar trabalhando com o feminino, olhando para os outros aspectos, que era algo que tanto me pegava, que eu falava, cara, mas falta, alguém precisa olhar para isso, por favor, olhem para isso, por favor, alguém olha para isso. Então, assim, eu vou olhar para isso, né? Eu vou trabalhar as energias do útero, eu vou olhar para a parte da metafísica. Então, o meu servir, né, é estar a serviço da espiritualidade, é ajudar vocês todas a se libertarem dessas cargas, né? A gente fala, nossa, mas uma carga faz isso, uma carga emocional, energética, né? É tudo sobre isso, né? Então, assim, se libertar para que mais e mais e mais mulheres possam acessar a sua potência, a sua verdade, a sua essência, né? Desbloquear esse útero, que é um grande gerador, é uma grande potência, e vai muito além do ciclo menstrual e de gerar uma vida, né? Ele é o nosso portal de trazer os sonhos à vida, de trazer as ideias à vida, de trazer a criatividade, a libido, a sexualidade e tudo mais. Então, assim, viva os úteros, né? Ele é bem mais do que a gente aprende por aí. Sim, portalzão. Portalzão. Total. Muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Siga a Carol nas redes, eu vou deixar aqui em algum lugar, provavelmente aqui na descrição do YouTube, as redes sociais da Carol, vocês verem os serviços dela, tudo. E também do Templo de Florescer, claro. Eu com minha irmã aí, a gente também anda trabalhando aí bastante o feminino, todas as questões aí não olhadas com muito carinho, desde a criança, né, que também sofre bastante aí nessa questão toda. Então, são mulheres maravilhosas, né, para cuidar da gente. E a gente vai indo junto, e como a Carol falou, o que cada uma traz ali de ferramenta, cada um com o seu aspecto, com a sua história, faz uma diferença muito grande aí na vida de todo mundo, né? Então, cada um tem sua particularidade e é sempre muito lindo. Total. Obrigada. Eu vou parar a gravação aqui. Um beijo